apresentando a vocês, meu nome é Jamil Gaidib Filho. Eu sou o- originário de formação engenheiro de materiais e estou lidando com impressão 3D desde 2009, quando a empresa teve um projeto aprovado pela FINEP no Programa de Criação Econômica e Inovação, né? Naquela época, o termo utilizado, nem se utilizava muito impressão 3D, falava-se prototipagem rápida. Então, como é que eu comecei a atuar? Tinha muito contato com o pessoal da área de desenho industrial do INT, e eles tinham umas máquinas da Z-Corp que faziam protótipos em gesso. E essas máquinas, elas funcionavam como hoje em dia as impressoras funcionam. Um tipo de impressão, né? Tinha duas cubas, uma cuba ficava cheia de gelo, de gesso, e a outra vazia. E tinha um rolo que ia passando camada por camada, primeira camada, depois vinha um cabeçote de jato de tinta e aspergia um ligante. Na verdade, esse ligante era água. A água endurece o gesso, mais um pouco de glicerina e um agente tensoativo para a gota não se espalhar. Então, com isso, eles obtinham, e se obtém até hoje, o pessoal que trabalha com design, né, protótipos muito rapidamente. Antes do advindo dessas máquinas, um protótipo às vezes levava uma semana, duas para fazer, né? E com essas máquinas de prototipagem rápida, o protótipo saía em horas, né? Mas o que se tinha que fazer, e conforme o protótipo, ajeitava-se o desenho em 3D e isso ganhava um tempo enorme, né? Quando eu observei essa máquina que elas estavam imprimindo, fazendo os protótipos em gesso, eu falei, pô, mas gesso é um material cerâmico, né? Vamos pensar, e o gesso endurece com água, que é uma cal hidratável, assim como o cimento, né? Então vamos pensar que também, se a gente utilizar uma alumina ou uma outra cerâmica e usando um ligante adequado, possamos também fazer peças de cerâmica, né? Nessas máquinas que eram utilizadas e ainda são para prototipagem rápida, né? E foi aí que decidimos, em 2009, a entrar com um projeto, era pleitear a FINEP, um projeto para a gente desenvolver, fazer peças cerâmicas em máquina de prototipagem rápida. E um segundo estágio, projetar uma máquina que fosse mais adequada para materiais cerâmicos, porque os equipamentos da Z-Corp, eles eram muito direcionados aos produtos que ela vendia. Na verdade é que nem hoje esses fabricantes de impressoras, tá? De impressoras, eles ganham muito, você compra uma impressora baratíssima, mas o que você dá lucro para a empresa é quando você vai comprando os cartuchos de tinta, de jato de tinta, né? Então essa máquina funcionava como com cartuchos tipo de jato de tinta também, né? Então daí veio a ideia da gente fazer peças cerâmicas nesta máquina e desenvolver uma máquina que fosse mais adequada para materiais cerâmicos. Bom, nós temos feito uma série de produtos, não só para a construção civil, e inclusive obtido peças de alta tecnologia, alta alumina, pelo sistema de impressão 3D por extrusão, né? Mas hoje eu vou focar mais na parte da construção civil. O que está se passando em termos de impressão 3D voltado para a construção civil? Então, minha apresentação tem uma pequena introdução, que não é essa aqui, essa é a introdução da introdução. Aí eu vou falar sobre a impressão 3D na construção civil, estágio atual e perspectivas, né? E uma série de casos exemplos da aplicação da impressão 3D. E depois algumas considerações gerais. O conceito, né, de impressão 3D não é
tão novo assim, principalmente para o ceramista. Por quê? Como se constrói uma casa? Tijolo por tijolo, linha por linha, né? Então, na verdade, lá tá lá os aquadutos, né, romanos, há 2000, mais 2 milênios atrás, ou mais tempo, as pirâmides que também são feitas nesse conceito, e depositando materiais por camada, né? Que eu fiz aqui? Opa! Tá. Então, essa foto, esse quadro, ilustra muito bem o que é a impressão 3D, que hoje é chamada de manufatura aditiva, né? E comparando, por exemplo, com uma técnica que os ceramistas usam muito. Esse sistema que é de cordinha, por exemplo, os nossos indígenas usam muito para fazer, e alguns ceramistas para fazer as peças cerâmicas. Então você vai adicionando camada por camada. No caso de impressão do contrário da aditiva, da subtrativa, é você esculpir um bloco de mármore, um bloco de cerâmica, até você chegar à forma que você quer. Tem também outros processos da cerâmica que não são nem subtrativas nem aditivas, que são formativas. Por exemplo, quando você usa o que chama de colagem de barbotina, né? Você tem um molde de gesso, faz uma suspensão e adiciona e coloca a suspensão, o gesso absorve a água e a parte cerâmica fica colada na superfície interna do gesso, né? Então isso é uma técnica que a gente chama de formativa. A mesma coisa se aplica para os metais, por exemplo, fundição de metais, né? Eu gosto de fazer esse paralelo, eu achei muito interessante quando eu li esse artigo do Michael Pett, né, em Additive Manufacture Experts Forecast, em 2022. Ele fez uma comparação muito interessante. O que aconteceu em 1922 e o que estava acontecendo em 2022, um século depois, né? 1922 foi conhecido como um marco na transformação do mundo, né? Logo após o término da Primeira Guerra Mundial, teve muito uma força, teve uma grande movimentação das forças de trabalho e como o modernismo começa a fornecer na literatura, música e outras formas de arte nos Estados Unidos, em todo o mundo. E no Brasil ocorre a Semana de Arte Moderna, que vocês provavelmente já ouviram falar, né? E 2022, o que está acontecendo? São novas tecnologias e ferramentas de design, né, que estão sendo muito utilizadas. Aí está aí a inteligência artificial crescendo, né? E tudo isso vai gerar uma grande transformação. Eu diria que eu concordo muito com esse paralelo, que foi a mudança que ocorreu há um século atrás, está ocorrendo uma outra grande mudança agora que a gente não sabe para onde vai levar o mundo. Daqui 10 anos para a IA, nós não sabemos, pode ter coisas totalmente novas que a gente não consegue imaginar, né? Bom, esse Jonathan Kipp é um famoso ceramista e um dos pioneiros na utilização 3D na área de arte cerâmica. Ele é do Royal College of Arts, né? E eu acho assim, muito interessante, tá? Vocês, quando que se interessam por impressão 3D, entrar no Instagram dele. Ele tem um Instagram que é muito legal mesmo, né? E ele diz que a revolução é uma nova abordagem no trabalho de argilas, tá? Ideias surgem no espaço virtual, né? Interativo, e depois se materializam camadas por camada. Isso é onde que ele fala assim, que similar ao culling, que é essa técnica de fazer peças por essas camadas que os indígenas usavam muito, né? O sistema de cordinha que os indígenas usavam muito e que vários ceramistas usam também, né? Bom, dando uma passada rápida, falando sobre cerâmica, né? Essas são as 4 tecnologias
mais importantes do que a gente chama de manufatura aditiva, tá? A primeira, fotopolimerização em cuba, né? Que na verdade é a cura de polímeros fotossensíveis com uma alta carga de cerâmica, tá? Isso tem sido utilizado, essa tecnologia, para obter peças de altíssima densidade e com altíssimo valor agregado, tá? Uma impressora pequena dessa, de 1 decímetro cúbico de volume de impressão, custa da ordem de 150 a 200 mil euros, né? Aí depois vem essa técnica, a aspersão de ligantes, que é chamada de binder jetting, né? Sobre camadas sucessivas de pó, que foi a primeira, aquilo que eu me referi no início, que eu vi lá na divisão de desenho industrial do INT, e me inspirou a apresentar o projeto que originou todo esse nosso envolvimento com a impressão 3D. A impressão direta, que também é, em vez de você aspergir o ligante em camada sucessiva de pó, você asperge via cabeçote de jato de tinta um pó altamente diluído, mas que tem que ter um sistema de secagem, né? E que aí nessa tecnologia você consegue densidades altíssimas, porque as camadas são micrométricas, né? Na camada de aspersão de ligante, no processo de aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó, você tem camadas tipo décimo de milímetro, da ordem de décimo de milímetro. Tá aqui na impressão direta você tem 20 micros, 60 micros, né? Bom, e aí a extrusão, que é o tema principal da nossa apresentação, né? E que é chamada também de PDM, Paste Deposition Model, deposição de pastas, ou alguns chamam de robocasts, outros chamam de DIL. O que é DIL? Direct Ink Writing, que também é um nome conhecido também na rota de impressão 3D, né? E dentro dessas rotas você pode fazer impressão 3D num sistema de hélice, êmbolo, ou uma mistura, tá? E bombeamento direto, que é no caso de impressão 3D de concreto. Então vocês vão ver alguns esquemas. Esse aqui é aquele exemplo que eu falei, é uma maquininha desse processo aqui. Chega a custar 220 mil euros, né? Esse é o projeto de binder jet aplicado à cerâmica, que é muito utilizado para a confecção de mobílias refratárias, né? E aí a mobília, a porosidade é desejada, tá? Para você ter leveza na estrutura interna do forno, né? E isso aí é impressão direta via cabeça de jato de tinta. Uma máquina dessa custava, né, em 2018, em torno de 700 mil euros, mas você consegue também alta produtividade, já é quase que, são máquinas que já poderia dizer que produzem em massa, porque numa mesa de 1 metro por 80 você consegue colocar centenas e centenas de pequenas peças cerâmicas, tá? E produzir em pouco tempo de impressão, 1 hora, 2 horas, ou um pouco mais, né? Bom, a impressão 3D por extrusão, ela tem várias variantes, né? Ela é muito similar, né, ao processo que se utiliza para a obtenção de peças impressas em plástico, que é uma das rotas, que é Fused Deposition Model. Aqui seria Paste Deposition Model, tá? Então aqui você tem uma cabeça que aquece o filamento de plástico e ao depositar ele se resfria rapidamente, vai formando camada por camada. Aqui você tem a deposição de pastas e por evaporação, mas essa evaporação não pode ser imediata, porque você tem que ter uma dos problemas da impressão 3D por extrusão, né, é que você tem que obter uma boa interação da camada depositada com a camada imediatamente a ser depositada. Ela tem que interagir, mas por outra forma tem que ter
uma viscosidade tal e um comportamento reológico que aguente as peças, as camadas subsequentes, tá? Bom, aqui eu falo e via esse como é alimentado. Você pode alimentar por um pistão, né, alimentação pneumática, ou um pistão eletromecânico, por alimentação pneumática ou eletromecânica, tá? Ou a combinação desses. Você também pode utilizar pistões movidos por eletromecânico com dois materiais que você obtém também composto muito interessante. Por exemplo, você pode obter, misturar, vou falar, uma argila, uma porcelana com branca e uma argila que tenha características idênticas de uma porcelana, e você também uma argila, uma massa de porcelana que você colore com gente. Aí, de repente, você pode ter uma peça degradê branca e preta, tá? Aqui já é o sistema utilizado para a produção para impressão 3D de concreto. Na verdade, não tem nenhum, assim, geralmente não tem nenhuma extrusora, né, na ponta, e sim o concreto chega a essa extrusora, a esse bico, por meio de uma bomba peristáltica. Essa é uma outra técnica também, né, que é muito interessante. Você está depositando um material aí plástico, é muito semelhante ao FDM, tá? FDM para produção de plástico. Só que você tem um plástico com uma alta carga de cerâmica, que você depois vai eliminar isso. Isso pode ser feito numa impressora de plástico comum. E essa técnica é uma técnica nova, que a gente viu pela primeira vez na Ceramitec, onde você tem uma suspensão de barbotina e na cabeça de impressão você frocula. Qual é a vantagem dessa técnica? Com uma suspensão numa suspensão de barbotina, você pode conseguir uma estrutura, uma mistura muito homogênea, né? E aí, froculando na cabeça de impressão, obedece muito, esse sistema obedece muito a uma curva de impressão, em que você tem a densidade e o percentual de eletrólitos, chama-se curva de defroculação. Então, aqui nessa cabeça, adiciona-se eletrólito para que traga a curva mais ou menos com essa faixa e onde se faz a deposição, tá? E aí, com baixo teor de água, isso facilita muito. Por isso você consegue peças grandes que nem essa. Vocês comparam com o tamanho da garrafa, de uma garrafa de vinho, né? Essa peça tem de altura mais de 1 metro, né? Eles conseguem peças extremamente, o acabamento homogêneo, né? Enfim, né? Isso é um exemplo interessante. Bom, em termos de para quê? Aonde a gente pode aplicar a impressão 3D por extrusão, né? Então, para a confecção de cerâmicas artísticas, decorativas e utilitárias de design únicos, vocês, tendo curiosidade, vai no nosso stand que vocês vão ver algumas peças, né, decorativas impressas em 3D. Casas, mobiliário urbano e elementos construtivos, que eu vou focar mais para frente, e produtos para aplicações diversas, como são produtos de alumina de alta densidade ou compósitos, né? Quando que a impressão 3D por extrusão começou a ganhar sei lá, na parte cerâmica, um destaque? Em 2015, na Ceramitec, começaram a aparecer as primeiras impressoras de cerâmica, né? E aí, baseados nisso, e nós já estávamos bem adiantados nos nossos projetos, nós terminamos aquele projeto de fabricar uma impressora para a suspensão de ligante camada sucessiva de pó, mas nós precisamos de muito recurso para continuar, né, naquela linha. Então, com todas essas linhas de material, você pode utilizar a extrusão, que é massas cerâmicas triaxiais, argamassas de concreto, terras pozzolânicas, geopolímeros e sistema pós-cerâmica ligante para obter aluminas zircônia.
Aqui vocês têm uma ideia, né, de alguns produtos na área de cerâmica artística que você pode fazer por impressão 3D, tá? Desde xícaras, semijoias, bijuterias, peças, vasos com formatos ovalados, como esses aqui, tá? Cobogós, né? Xícaras e outros produtos. Olha, esse é nós temos até hoje, na verdade, mês que vem nós vamos entregar a nossa impressora de número 50 e 51. E esse ateliê em São Paulo já comprou duas impressoras nossas. E estão fazendo coisas muito interessantes. Olha esse conjunto Caule. É um conjunto que esse ateliê, eles estão fazendo outros também. Mas tem o Caino, o Caule, tem o Casulo e uma série de peças. E eles estão localizados num local assim, onde tem o padrão de consumo é classe A. E vende essas peças caríssimas. Também se presta, né, muito, por exemplo, essa peça é um filítio que foi dado como perdida no incêndio do Museu Nacional, no Rio, né? Isso ocorreu em 2000, o incêndio de 2018, 2019. E foi dado como foi achado depois, mas o pessoal do INT, da parte de desenho industrial, já tinha feito o scanner dessa peça, né? Aí eles passaram para nós o 3D do scanner e aí nós conseguimos reproduzir. Olha só, essas peças aqui, esse aqui é o filídeo original e essas outras peças nós fizemos por impressão 3D, tá? Então isso a impressão 3D por extrusão é uma ferramenta super poderosa, por exemplo, para recuperar peças perdidas em museu, ou mesmo nos museus você fazer réplicas, o visitante vai lá e aí você tem a réplica, por exemplo, de uma obra de arte, de uma escultura, que você possa, o visitante possa levar como souvenir ou coisa parecida. Aqui está o nosso. Também você pode fazer. É claro que aqui foi feito um print shop, né? Mas olha como é semelhante, olha como a gente consegue fazer por impressão 3D a partir do scanner do rosto do Chico Xavier, essa peça que foi dada para ele como homenagem aos ceramistas nesse evento que aconteceu em Fortaleza. Bom, agora entrando na parte de impressão 3D de casas. Essa busca foi feita em 2018, 2019. Já se via o quanto está acontecendo em termos como a impressão 3D de casas está evoluindo, né? É assustador a soma de recursos que está sendo colocado para viabilizar a impressão 3D. Mas você se pergunta, por que isso, né? O que está motivando a indústria cimenteira a colocar tanto dinheiro na impressão 3D ou em tecnologias aditivas? O fato é que a indústria cimenteira, né, a cadeia, ela é responsável por em torno de 11% de toda a emissão de carbono, de gás efeito estufa no mundo. No mundo. E então estão fazendo um grande esforço para reduzir o que a gente chama, para fazer produtos com melhor pegada de carbono, né? E a impressão 3D é vista como um sistema, é manufatura aditiva que tem muitas economias em termos de materiais, tá? Alguns exemplos, né, de casas que estão sendo construídas, tudo isso de modo... Eu vejo assim muito marketing ainda, mas essas empresas como a Icon e a Cobalt estão investindo em vários países, vários lugares do mundo, a sua construção, investindo muito em construção de casas para a baixa renda, né? Como, por exemplo,
projetos habitacionais com uma metragem pequena, como essas casas de 55 metros quadrados, né? E estão investindo muito também, né, na impressão 3D, junto com as Forças Armadas Americanas e com a NASA, né? Um dos pontos que a impressão 3D, principalmente na parte de construção, né? Se vocês imaginam, vão para a Lua e levam algum material que possa ser usado como ligante para o solo lunar, levam uma impressora e então começam a fazer uma base lunar. Isso aí está por trás, inclusive, de todo esse dinheiro que o governo americano vinha colocando, não sei agora com o novo governo Trump, mas vinha colocando na área de pesquisa e desenvolvimento e particularmente na área de impressão 3D. Aqui já é uma empresa na Itália, é uma das referências, né, no mundo, essa WASP, na parte de impressão 3D por extrusão, e aqui estão imprimindo aí terras tipo Adobe, né, que tem pega hidráulica, enfim, são terras, são materiais pozolânicos de origem vulcânica que que se comportam como cimento, e endurecem, né? Não precisa de queima, a rigor. Aqui já é o investimento isso vocês podem encontrar no site da Icon, né? Foi tirada de lá. Tudo fazendo conjuntos de casas, né? Como aqui de baixo, usando tanto dois tipos de equipamento, um robô e outro aquelas torres 3D, com articulação 3D. Né? Aqui é um render, né, do projeto da Icon para a construção de 100 casas, né, mas que provavelmente nessas alturas, não tive oportunidade de chegar, mas nessas alturas provavelmente essas casas já foram feitas nos Estados Unidos, a checar. Aqui, vários exemplos da Cobot. A Cobot é uma empresa europeia que também está investindo muito na área de impressão 3D para a construção de casas, né? Vocês veem desde... aí já falando assim, a Cobot está ajudando na reconstrução da Ucrânia, e aí vai, né? O que eles estão buscando aqui é o fundamental, que se justifica tudo. É low CO2 concrete, baixos concretos que têm baixa pegada de carbono, né? É isso que, a rigor, estão perseguindo, né? Aqui já é a primeira casa feita no Brasil, foi feito por essa empresa, 3D Home Construction, tá? E junto com a Universidade do Rio Grande do Norte. Tá? E também essa outra empresa, a Home 3D, que também já vem construindo algumas casas, mas tudo muito experimental, né, gente? Tudo muito experimental. Aqui, um ponto muito relevante nessa área de construção de impressão 3D de casas utilizando argamassa concreto foi a criação desse hub, né? É o Hub da Inovação e Construção Digital, tá? E funciona com um aporte de recursos da ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, e de várias empresas no ramo da construção, e que tem como projeto piloto, eles estabeleceram a construção de uma cozinha, né? E já tem uma empresa incubada, que é a Portal 3D, incubada nesse espaço do Hub, que fica na Poli, e que também já está fazendo mobiliários urbanos, né, por impressão 3D. Claro que o mobiliário urbano por impressão 3D não vai precisar de tanto tempo para ver se ele resistiu
que é uma questão hoje da impressão 3D de casas, que é a questão de normalização, né? Quer dizer, ainda não se tem quase nada. E na impressão 3D de casas, quais são as questões relevantes, né? Nós temos custo e logística do transporte. Transporte de quê? Das impressoras, tá certo? Montagem das impressoras, colocação de reforço, por exemplo, quando você chega, está imprimindo e tem uma porta, a hora que você terminar lá em cima, você tem que botar uma madeira para continuar imprimindo em cima e depois retirar. Tá? Então, são vários problemas técnicos ainda que a impressão 3D de casa enfrenta. Tá? Aí a questão do acabamento. Então, dentro de todo o investimento que vem sendo feito pelas empresas, o que se percebe claramente, né, é uma tendência para se partir do conceito de construção modular, que tanto pode ser feito no canteiro de mão de obra, né, como em empresas próximas que fazem o projeto 3D da construção, todo o projeto do sistema digital, e leva para o canteiro de obra os módulos, né? Bom, aí não é para já, mas é um possível caminho para a indústria de cerâmica vermelha. Hoje a gente tem a cerâmica vermelha com fornos, esses fornos metálicos, né, que você pode modular tanto a largura como a altura, de vários tamanhos, e certamente poderia se queimar esses módulos, mas para isso tem muito chão ainda, né, na área de cerâmica. Aqui vocês veem as empresas participantes desse hub. Aqui a cozinha em fase de montagem, tá? E vocês veem, são grandes construtoras, como a Cirela, fabricantes de cimento, e nós estamos lá de enxerido, porque nós somos a única empresa diretamente da cadeia de produção de materiais cerâmicos da indústria cerâmica vermelha. Mas para a gente é importante participar desse hub, porque dentro de uma casa ou de uma cozinha tem espaço para nós fazermos para ser feito por impressão 3D de cerâmica, o mobiliário, as panelas, os cobogós para ventilação, etc. Aqui é um estudo que eu vi recentemente, né? É um trabalho de final de curso da PUC do Rio Grande do Sul, mas eu achei muito interessante essa comparação que eles fizeram. Aqui eles estão basicamente comparando custo de material e mão de obra. Tá? Então, custo de material e mão de obra, cerâmica, uma casa de 295 metros de parede externa, 1.076 metros de paredes internas, duas casas, dois pavimentos, né? Quanto se basearam no Sistema Nacional de Preços da Indústria de Construção Civil, calcularam, né, o valor do material cerâmico, bloco concreto e o custo da impressão 3D. Aqui eles tomaram como exemplo que cada quilo de material para usar na impressão 3D de concreto custaria R$1,25, tá? Eles pegaram uma média entre R$1 e R$1,5 por quilograma de argamassa de concreto. Aí, mesmo, e mão de obra, qual é o custo da mão de obra? E considerando ainda que, no caso de tijolos, cerâmicos e tijolos de concreto, eles calcularam o custo de material, mas o custo e aqui no caso da mão de obra, o custo da operação de chapisco e embolsamento, tá? E evidente que no caso da impressão 3D, esse custo de chapisco e embolsamento não tem, tá? Pô, mas mesmo assim, olha aqui, o custo da mão de obra para a impressão 3D baixíssimo comparado com os demais, mas somando o custo de material, ainda o custo da impressão 3D é maior que fabricar uma casa de concreto e fabricar uma casa. Mas em termos de materiais,
Se nós olharmos aqui a logística, esse custo aumenta muito mais ainda. Eu diria que pelo menos aumentaria 50%, pelo menos. O custo da logística de transportar as impressoras para o canteiro de obra, e todos os demais custos associados a quem operar essas máquinas. O nível tem que ser melhor que os pedreiros, que enfim, né? Então, esse hub, o que ele está buscando? Ele está buscando, e isso vai baratear enorme, né? Ele está buscando o desenvolvimento, além dos sistemas construtivos per si, né? O desenvolvimento de argamassas, né, de concreto, que cheguem a um custo de $50 por tonelada. Vamos lá, seria um custo de 6 vezes 5, 30, 300 reais por tonelada. É a busca que estão fazendo, investindo dinheiro, né, nisso, tá? Porque se vocês, lembrando do slide anterior, eu vou tentar voltar. Volta um, por favor. Volta um slide. Não, volta um slide. Só. Isso, né? Não, volta um, por favor. Mais um. Aqui. O que pega, né? Um dos fatores mais que oneram, né? A impressão 3D de concretos é o custo dos materiais, né? É um dos pontos, além, evidentemente, do custo da logística, né? Então, há um esforço para reduzir o custo do material adequado para a impressão 3D. Também, para você fazer casas, não é pegar o concreto que tem por aí, argamassa, botar uma betoneira, não. Ele tem que ser ajustado à relogia de tal forma que uma camada interage rapidamente com a outra e endureça muito rápido também, senão ele não aguenta as próximas camadas. É isso que está sendo também um dos pontos que no exterior estão investindo muito dinheiro, que é chegar a materiais, a argamassas que tenham esse comportamento, né? Bom, para a construção, volta um, por favor, que eu não estou conseguindo voltar aqui. Volta dois, vai voltar. Aqui, pronto. Então, além das paredes de argamassa de concreto, quais os outros produtos que nós podemos utilizar na construção civil? Cobogós, divisórias, elementos para fachada de interior e exteriores, com texturas únicas, revestimentos personalizados e paredes vivas, né? Próximo, por favor. Vou mostrar alguns exemplos, né? O próximo, não, e voltou para trás, o próximo. Isso. Aqui vocês veem, né, o quão diferente a gente consegue fazer em termos de cobogó, em termos de textura, né? Cobogós semelhantes a esses aqui que são decorados e são vidrados, e esse material não é argila, não é terracota, é um grès, né? Tem empresas em São Paulo que cobram 120 a 150 reais a unidade de alguns cobogós feitos pelo processo de colagem de barbodina e depois vidrados. São projetos especiais. Então você pode produzir produtos por impressão 3D de alto valor agregado. Claro que se falar, não vou fazer tijolo por impressão 3D, pô, esquece, é muito lento. Então a impressão comparado ao que uma extrusora pode fazer por dia, milhares de peças por dia. Mas para produtos de maior valor agregado, a um custo muito baixo, tá? Um ateliê que tem lá seu forno, com uma impressora pode fazer esses produtos rapidamente, né? Essa parede a gente trouxe, né, essa montagem aqui, nós trouxemos no evento de 2022, mas era muito grande, aí a gente resolveu trazer os painéis menores. Aqui, são esses painéis que depois, quem não viu ainda, dei um pulo nos nossos estandes, tá? Esse painel aqui, ele é o Batman, né?
tipo, imitando aquele símbolo tradicional do Batman. E esse outro aqui é inspirado, não sei se alguém já conhece a Pedra Furada do Piauí. Lá tem um sítio, não chega a ser sítio arqueológico, isso foi por erosão com o tempo, que é conhecido, muito conhecido, é um ponto turístico do Piauí. E um ceramista nos pediu para desenvolver um cobogó que remetesse a essa pedra furada. E a gente chegou nesses aqui de baixo. Volta um, por favor. Volta um. Isso. Não, agora pronto. Volta um. Aqui vocês veem esse cobogó da parte superior, que está sendo imprimido, ele tem, depois de queimado, 45 por 45 centímetros. Quer dizer, você também... Aí você pode fazer peças de diferentes tamanhos, dependendo do tipo de impressora que você utiliza. Tanto na parte de cimento como de cerâmica, pode-se conseguir texturas muito interessantes para decoração de interiores, né? Como esse aqui, que é o tipo, a gente chama de trama. Aqui parece um cupinzeiro, né? Um cupinzeiro, né? Outras possibilidades também, como, por exemplo, esses blocos maiores, e nesse caso aqui mostra bem a amplidão de aplicação, né? Você, portanto, pode fazer uma semijoia, né? Olha que elegância fica, esse aqui é o símbolo do Pão de Açúcar, né? Estilizado, como placas cerâmicas ou pisos estrudados, logo que saem da maromba, você fazer o desenho que você quiser em cima. É claro que tem que trabalhar na, 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 de- na viscosidade dessa massa para aderir bem o piso que acabou de ser estrudado. Talvez precise de uma cortina bem fraquinha de água para ter uma aderência com a peças que esses desenhos estariam sendo impressos. Aqui é aquele exemplo de bloco maior que eu dei, né? Que é possível fazer e que pode ser utilizado, por exemplo, para a construção de paredes vivas, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Isso tanto para interiores como para fachadas exteriores. Aqui está um outro exemplo, né, de possibilidades, né? Aí é um planejamento que o arquiteto, aqui, vocês perceberem, olhando esse painel, olhando esse painel, você vê que são várias peças, são 3, 4 peças que tem que ter um planejamento antes, né, uma pessoa que entenda de desenho 3D, fazer os desenhos e depois fazer as impressões, né? Bom, nós começamos, como eu falei anteriormente, envolvidos na área de impressão 3D por extrusão, né, decidimos seguir essa rota, porque a extrusão está no nosso sangue. Nós nascemos em 2000 fabricando moldes de extrusão, né? Essa foi o primeiro protótipo de impressora 3D que fizemos, em 2016. Aí de 2017 a 2028, 2022, fizemos essa linha que é o sistema Delta. Você já deve ter visto, parece uma aranha, né? Quando está imprimindo, né? São três eixos, só que a gente evoluiu e decidimos adotar o sistema cartesiano. Ele, por questão de diminuição de peso e também custos, né, para reduzir o custo, tá? Então nós fabricamos atualmente essas 3 impressoras, vocês verão com essa área de impressão, tá? 30 por 30 por 50, e essa aqui sob encomenda, desde 60 litros até 3 metros cúbicos, dá para fazer, tá? Essas impressoras cartesianas, né?
vem com uma série de melhorias, como nivelamento automático, pode imprimir simultaneamente com duas cabeças, né? Pode ser feito também para peças grandes, ser alimentado com dois reservatórios em paralelo, né? E com duas cabeças de pressão com duas extrusoras. E nós lançamos agora, né, muito recentemente, esse misturador extrusor. Por quê? Um dos gargalos da impressão 3D de cerâmica é o tempo de preparo de massa. Você tem que preparar essa massa, preparo de massa e enchimento dos reservatórios. Esse equipamento ele vai misturar num sentido, e aí você pode ajustar certinho a quantidade de água, a quantidade de defloculante, tá? Para tornar com menos água uma viscosidade adequada para imprimir, e depois extruda diretamente nos cilindros de impressão, tá? Bom, eu parto agora para as considerações gerais, tá? Isto é um fato, tá? A manufatura aditiva, ela tem crescido, evoluiu muito nos últimos anos, muito, muito mesmo. Então, a gente pode afirmar que hoje, aí eu estou falando em geral, não é a extrusão aplicada em materiais cerâmicos, no geral, né? Mas nós já temos no curto prazo, a gente já tem, eu diria que já tem uma produção em série e uma customização em massa. O que vocês entenderiam? O que você entenderia como customização em massa? Isso é possível. Por exemplo, uma impressora que eu mostrei que opera com cabeçote de impressão direta. Imagine uma mesa de 80 centímetros por 1 metro. Quantas coroas dentárias você não consegue colocar? E hoje se usa a impressão 3D por esse sistema para fazer coroas dentárias. Então você pode ter ali centenas de coroas dentárias de diferentes geometrias. Então você está, na verdade, você está customizando em massa, tá? E sobre a construção civil, como fica a manufatura aditiva, bom, para impressão de casas, tá? É um sistema, né? É muito complexo, tá? Mas pela quantidade de recursos que estão sendo alocados por empresas como eu citei anteriormente, a Aico americana e a Cobalt europeia, que não são centenas, e são milhões, chega a bilhões, tá? Já chega a bilhões de reais, de dólares, né? Essa tecnologia é esperada, tem um consenso que entre 5 a 10 anos ela vai estar, digamos assim, economicamente viável mesmo, né? Superado vários problemas. Um dos problemas, talvez um pouco mais de 10, porque ainda tem muito o que fazer na parte de normalização, né? O tijolo de cerâmica vermelha, o tijolo, o bloco de concreto, ele hoje tem suas normas, o quanto tem que resistir de MPa para uma construção de tantos andares, está bem normalizado. A impressão 3D de casas por argamassa não tem normalização nenhuma, né? E aí eu penso, bom, qual é a dúvida? Quantos anos essa parede feita por impressão 3D vai durar, né? Como já tem, já faz uns 15 anos, como eu mostrei, lá em Dubai, uns 15 anos atrás ou mais, já estavam, o Instituto de Pesquisa de Dubai, investindo em impressão 3D. Então você pode estar aí 15 anos que vem sendo trabalhado, botando dinheiro, mas 15 anos para evoluir, que 10 a 15 anos. Então, 20 a 30 anos de desenvolvimento, provavelmente nós vamos ter daqui a uns 10 anos a questão de normalização resolvida, o entendimento que o quanto resiste mais, resiste menos que uma construção utilizando próprio de concreto e argamassa para usá-las, né? E também, pelo que se tem visto, caminha para o sistema de construção modular, porque é complicado essa logística de levar impressoras, talvez utilizando robôs, né? Impressoras daquelas cartesianas, né? Mas talvez utilizando robôs menores ou aí talvez esse processo se acelere, né? E o Munch, por exemplo, que
levanta 10 toneladas, pode colocar o robô dentro da casa, ele imprimir, aí tira, enfim. Mas essas coisas estão acontecendo. Esse tipo esse exemplo que eu citei, já tem vários casos de casas feitas, casos em estudo, né? E sobre o elemento construtivo, eu já diria que é viável, né, para produtos de maior valor agregado, né, como copagós, revestimento, divisórios de paredes e paredes vivas internas e externas, né? Bom, é isso que, em resumo, eu tinha para falar para vocês, né? E fico à disposição para qualquer dúvida e, enfim, o que vocês tiverem de curiosidade, também visite a gente lá no nosso stand, que vão ter a oportunidade de pegar as peças, de ver o formato. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela atenção.